Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem como título Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Introdução da lição. A sabedoria possui um valor e Deus sabe onde está a sabedoria. Nesta lição, conceituaremos o termo sabedoria. Identificaremos os tipos de sabedoria e as suas respectivas características. Entenderemos como adquirir a sabedoria e finalizaremos o nosso estudo conhecendo outros ensinamentos sobre a sabedoria. Item 1 da lição, conceito de sabedoria. Podemos conceituar sabedoria como a aplicação prática do conhecimento diante de uma circunstância compreendida de forma perfeita e real, onde a ação do conhecimento empreendido de modo prudente e inteligente manifesta a resolução das coisas sabiamente. Então, a sabedoria, no sentido amplo, tem exatamente esta definição. É a aplicação do conhecimento, onde se percebe algo na sua realidade e a partir da ação, aplicação desse conhecimento, a solução é determinada, ou a solucionática é determinada como solução final. Tipos de sabedoria, item 2 da lição. Podemos classificar a sabedoria em 3 tipos a saber. Primeiro, a sabedoria humana. E o que é a sabedoria humana? A sabedoria humana é um dom de Deus dado ao homem para a compreensão das coisas e ocorrências do mundo natural, fruto de sua inteligência, aliada à capacidade de observação, descoberta, experimentos e vivências, se apoiando quase sempre na razão e subjetividade humana, e por isso é falível e por vezes fora da vontade de Deus. Então, o homem ele tem uma sabedoria, uma inteligência dada por Deus, e a partir de observações, a partir de descobertas, experimentos e vivências, ele chega a uma conclusão, por meio da sua razão, do que é aquele objeto de estudo. Porém, muitas vezes, estas conclusões são falíveis, ou não são reais no sentido de determinantes daquele objeto. Pode haver um engano. Então, a sabedoria humana, ela é falível. O patriarca, na realidade, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 ao 8, o apóstolo Paulo fala sobre essa questão. Quando ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo aqui ele faz uma comparação entre a sabedoria humana e a sabedoria divina, colocando que a sabedoria deste século, a sabedoria humana, ela é falível diante da sabedoria de Deus. Por isso que a pregação dele não consistia em sabedoria humana, em linguagem persuasiva da sabedoria humana, mas na sabedoria divina, na sabedoria de Deus. O patriarca Jó, no capítulo de número 28 do livro de Jó, diz que os mineiros
São atentos a tudo que é precioso quando executam as suas atividades embaixo da terra, especialmente quando buscam o ouro e a prata, e que usam de sabedoria humana para achá-los e trazê-los para a luz o que estava escondido. Jó capítulo 28, versículos 1 a 11 diz assim: Na verdade, a prata tem suas minas, e o ouro que se refina no seu lugar. O ferro tira-se da terra, e da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abre a entrada para Minas, longe da habitação dos homens esquecidos, dos transeúntes, e assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para outro. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra o safira e a pó, que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina, a ignora e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes, desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Jó, na realidade, é que ele começa a falar que o homem apropria-se das riquezas da terra e que, tal qual a, como ele busca os minérios através de uma sabedoria humana, ele traz à luz essa sabedoria, assim o homem também deve buscar a sabedoria divina. E nesse sentido, ele aqui começa, neste preâmbulo do capítulo 28, falando que o homem ele busca, através de sua sabedoria, a sabedoria divina. E aí, mais na frente, nesse capítulo ainda, ele vai fazer uma comparação entre estas sabedorias. Vamos agora ver as características da sabedoria humana. A sabedoria humana, a priori, deve ser utilizada para o homem, ou para o bem, melhor dizendo. Porém, a mesma não tem capacidade de preencher em toda a sua plenitude o coração do homem, pois guarda características de temporalidade. Então, o homem ele pode ter a maior sabedoria do mundo, mas esta sabedoria ela não preenche o coração do homem. O coração do homem não é preenchido por causa desta sabedoria. Isso está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, o homem, com a sua razão, com a sua sabedoria, não tem como descobrir sobre a sabedoria de Deus. Na realidade, ele tem que buscar. E aqui, este capítulo coloca que o homem não conhece o seu tempo determinado. E nesse, ou seja, o homem é temporal. Por isso mesmo, a sabedoria humana não pode, não tem a capacidade de preencher toda a plenitude do coração do homem, né? Porque Deus pôs no homem a eternidade, ou pôs no coração do homem a eternidade, o desejo de viver eternamente. Então, o que o homem colocar no seu coração, dinheiro, poder, fama, isso não vai preencher a própria sabedoria humana, isso não vai encher o seu coração, a não ser a eternidade, que é o próprio Deus. Vamos agora ver algumas características da sabedoria humana. Primeiro, essa sabedoria ela é insuficiente. O conhecimento humano ele não guarda a devida suficiência para vivermos de acordo com a vontade de Deus. Porque o homem natural não compreende as coisas espirituais e, por isso, toda e qualquer realização humana, por mais louvável que seja, não nos dá garantia de felicidade, segurança e paz para um viver em plenitude de vida. A sabedoria humana é insuficiente para o homem. Ele fala isso, rei Salomão fala isso em Eclesiastes,
capítulo 9, versículo 11, quando ele diz assim: Vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes. A riqueza nem dos a riqueza nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Ele diz que não é a vitória não é dos sábios. A sabedoria humana, ela é insuficiente para a vida do homem. Você pode ser o homem mais sábio do mundo, mas ela é insuficiente para a sua vida. Segundo, ela é finita ou limitada. A sabedoria humana é finita, porque planos e projetos podem desaparecer imediatamente, como uma nuvem que passa ou uma folha que cai. Então, no versículo 12, ainda de Eclesiastes 9, diz assim a palavra do Senhor: Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com um laço, assim se enredam também os filhos dos homens, no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. E a sabedoria humana também, ela é relativa. A sabedoria humana, segundo seus próprios interesses, manipula as pessoas para realizarem o que elas não precisam fazer, como, por exemplo, a introdução do uso e costume dos valores depreciativos das relações familiares contra os valores absolutos do Senhor. Então, no versículo 17 de Eclesiastes 3, o rei Salomão diz: As palavras dos sábios, ouvidas em silêncio, valem mais do que os gritos de quem governa entre tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Ou seja, é relativo. Então, três características da sabedoria humana: suficiente, finita ou limitada e relativa. Passemos agora ao estudo da sabedoria maligna. Então, o primeiro tipo de sabedoria é humana. Segundo, maligna. É a falsa sabedoria, induzida e engendrada nos porões do inferno. Também muitas vezes engenhosa, cujo agente hospedeiro é o homem dominado pelo pecado, que ao aplicar esta falsa sabedoria visa matar, roubar e destruir. A sabedoria maligna, ela pode sim ser, vamos dizer assim, imersa pelo homem no seu ser e aplicada sempre para a destruição do outro, para matar o outro e para roubar o outro. Ou seja, para o objeto ou o objetivo de Satanás, que sempre é esse, de matar, roubar e destruir. Tiago, capítulo de número 3, versículo 14 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Tiago 3, 14 ao 15. Aliás, eu vou ler a partir do 13. Diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Uma pergunta. Mostre em mansidão e sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Então, Tiago trouxe aqui também umas características dessa sabedoria maligna. E dentre elas, nós podemos então falar que Tiago, na sua carta, acabamos de ler esse pequeno texto, chama esta falsa sabedoria de terrena, animalesca e maligna, apontando as seguintes características para ela. Então, ela diz que se no coração tem inveja amargurada e sentimento faccioso, então isso é uma sabedoria que não é de Deus, mas é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca, ou seja, uma sabedoria maligna. Então, a inveja brota do coração do homem. E, como tal, quando ele julga, e essa inveja ela só brota quando ele julga ser incapaz de conseguir as realizações do outro.
e assim ele maquina o mal para despojar o próximo de suas realizações e de suas vitórias. Tem também a amargura permanente, ao sentimento que vai se acumulando no coração do homem em relação a outrem, fruto de uma confrontação de qualquer ordem, despertando naquele que foi aprontado um sentimento maligno de vingança, é se vingar a qualquer custo. Então, por exemplo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 27 ao 32, diz assim a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 27 ao 32. Vamos ler a partir do 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçai o Espírito de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Lá na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19 e 21, tem as obras da carne. Ou seja, que uma delas é a inveja que nós já falamos anteriormente. E o terceiro é o sentimento faccioso. E nesse sentido, este é um sentimento que continuamente busca causar divisões, intrigas, isenções, separações e contendas, o que é abominável para o Senhor. E no livro de Provérbios, melhor dizendo, ele traz exatamente essas posições do que é o sentimento faccioso. Provérbios 6, 12 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima, sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas, ou seja, facção entre os irmãos. Portanto, aí estão as 3 características base da sabedoria maligna: inveja, amargura, sentimento faccioso, sendo, portanto, uma sabedoria terrena, animalesca e maligna. Vamos agora para o conceito de sabedoria divina. Sabedoria divina é um dom de Deus, dado ao homem para a perfeita e real compreensão das coisas e ocorrências no mundo natural, e, sobretudo, no mundo espiritual, de forma que seja aplicado corretamente o conhecimento, visando o equilíbrio resolutivo de qualquer questão nestes aspectos ou espectros dimensionais. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículos 3 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo e também há diversidade nos serviços,
mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando ao fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra, a sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um individualmente. Portanto, o dom de Deus ele é dado pelo Espírito Santo. A sabedoria divina que vem do Pai das luzes, lá do alto, nos provê dos recursos, das maneiras de agir, para de fato viver efetivamente no centro da vontade de Deus, tanto na dimensão natural como também na espiritual. Quem tem sabedoria divina enxerga os dois mundos, o natural e o espiritual, e toma as suas decisões, ou vive, ou tem a sua conduta ética cristã segundo esta sabedoria, que é dada por Deus. Ora, o patriarca Jó diz que os seres humanos não conhecem o valor dessa sabedoria divina. E como não conhecem esse valor, não dão valor. E que esta sabedoria de Deus ela não pode ser achada como um mineiro busca o ouro e a prata. Não, neste mundo. Neste mundo, não. Agora, ela não pode ser comprada também como o ouro ou a prata ou pedras preciosas. E que também não podem ser trocadas por joias de ouro. Ou seja, essa sabedoria, ela não é fruto de barganha, ela não é fruto de experiência da razão humana, porque a sabedoria divina, ela vale mais do que o ouro. Ela vale muito mais do que as pérolas. Jó vai dizer isso no capítulo de número 28 do livro de Jó, do versículos 12 ao 19, quando ele diz assim: mas onde se achar sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, e nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Não se lhe igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Então aqui, Jó está dizendo que a sabedoria tem um grande valor, mas não pode ser achada nesse mundo natural. Por exemplo, através do estudo. Através do estudo, você adquire a sabedoria humana. E é louvável que você busque a sabedoria humana. Mas a divina, ela não pode ser achada nesse mundo. Então vamos ver aqui algumas características, rapidamente, dessa sabedoria, para depois passarmos ao item de como adquirir, então, essa sabedoria divina, se ela não é encontrada neste mundo. Então, dentre as características principais, eu vou apenas fazer uma menção direta de cada uma. Nós temos, em primeiro lugar, a pureza. A sabedoria do céu não traz em seu bojo qualquer indício de maldade ou coisas ruins. Ela está completamente isenta de qualquer estado com intenção pecaminosa. A sabedoria divina é pura. A sabedoria divina ela é pacificadora. A aplicação da sabedoria divina promove sempre a paz, pois a sua essência é de paz. A sabedoria divina ela é moderadora. O resultado da ação da sabedoria divina é a busca do equilíbrio, ainda que haja extremos antagônicos de situações e comportamentos, a equidade ela é alcançada. A sabedoria divina ela é tratável. Podemos dizer que neste aspecto a sabedoria divina é carregada de amor,
promovendo então a união de todos. A sabedoria divina também, ela é misericordiosa. Significa que na sua natureza, ela possui o amor, com todas as suas características manifestadas ao próximo como a si mesmo. A sabedoria divina também é cheia de bons frutos. A sabedoria divina só produz coisas boas que edificam a vida de uma pessoa para uma harmoniosa convivência social e também espiritual, com os seus semelhantes e também com o Senhor. Ela é imparcial. Não há favoritismos e nem acepção de pessoas no uso da sabedoria divina, independentemente de etnia, de religião, de posição social. E, por fim, ela não é hipócrita. A ação da sabedoria divina não se manifesta por aparência. E nela não existe qualquer desqualificação de falsidade e espírito do engano. Então, tá aí. Se você quer ter a sabedoria divina, estas características básicas devem estar, sim, no seu ser. Quais são? Pureza, pacificadora, moderadora, uma sabedoria tratável, uma sabedoria misericordiosa, uma sabedoria cheia de bons frutos, uma sabedoria imparcial, uma sabedoria não hipócrita. Bem, então onde eu vou achar essa sabedoria? Como vou receber a sabedoria divina? Considerando que a sabedoria divina tem como origem o Espírito Santo, portanto, ela vem de Deus. Então, ela é eterna, é um instrumento excelente e valioso, como o próprio Jorge falou. Ela está disponibilizada para quem a busca. Nós temos que buscar a sabedoria divina. Portanto, ela pode ser recebida, e é indispensável para o viver de um cristão nas dimensões espirituais. Portanto, a sabedoria divina ela não pode ser comprada. Ela tem que ser recebida. Quando buscamos esta sabedoria na fonte de origem, que é o próprio Deus. O patriarca Jó, no livro de Jó, ele diz que para ser sábio é preciso temer o Senhor. É preciso buscar no Senhor essa sabedoria para ter compreensão. E é também necessário se afastar do mal. Jó, capítulo de número 28, versículos de número 20 ao 28, ele diz assim: Donde, pois, vem a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Esta está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem: ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar, porque ele prescruta até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo dos céus, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Então, o primeiro ponto que se buscar a sabedoria divina, temer ao Senhor, ter reverência, ter respeito, se consagrar a Deus. No livro de Provérbios, capítulo de número 16, versículo 16, nós teremos uma confirmação deste fato, quando diz assim, Provérbios 16, 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. E, portanto, aqui nós temos que há uma importância para se receber essa sabedoria através do Senhor. E nós temos aqui também Provérbios capítulo 2,
que fala exatamente dessa sabedoria. Quando ele diz assim: Filho meu, se aceitar as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Portanto, a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Portanto, aqui, no livro de Provérbios, diz que nós temos que buscar essa sabedoria e no capítulo 2 aqui, fala sobre a excelência da sabedoria, tendo origem no Senhor, e que ela é recebida pelo temor a Deus. E com isso, quando a sabedoria entra no nosso coração, ela é agradável à nossa alma, vai nos guardar, vai nos dar inteligência para nos conservar neste mundo natural e sobrenatural e para nos livrar tanto do caminho do mal como do homem que faz coisas perversas. Pois muito bem, posto estes capítulos aqui de Provérbios, vamos fazer apenas uma repetição, né, de alguns pontos fundamentais para ter a sabedoria divina. Primeiro, temer a Deus. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Nós já vimos. Significa rejeitar todo e qualquer mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Temos que também buscar a sabedoria divina. Falando sobre esse assunto, o homem de Deus deve estar consciente de que a santidade e a pureza moral, elas perpassam pela busca da sabedoria divina. Pois é ela que vai nos instruir no modo de pensar, sentir e agir diante das circunstâncias apresentadas pela vida. Orar a Deus, pedindo a sabedoria divina. Como a sabedoria divina é um dom especial do Espírito Santo, todos nós podemos recebê-la. Porém, temos que ouvir a voz da sabedoria. Na carta aqui a Tiago, no capítulo de número 1, fala exatamente disso. Quando, no versículo 5 e 6 diz assim: Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. E peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Temos que também estudar com humildade a Bíblia Sagrada, esvaziando o nosso coração do próprio eu, isto é, dos valores ideológicos e filosóficos. Nós devemos progressivamente adquirir a sabedoria divina por meio do estudo permanente da palavra de Deus. Um estudo meditativo, e, e esta é a principal e inesgotável fonte da verdadeira sabedoria. E devemos deixar o Espírito Santo presidir a nossa vida, despojado do orgulho, da autossuficiência e do egocentrismo. O cristão deve abrir o seu coração para uma intervenção direta do Espírito Santo, passando este a presidir o seu comportamento e o seu modo de ser. Então, aí está. A fonte de origem da sabedoria é Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer é temer ao Senhor e deixar o Espírito Santo presidir a nossa vida. Presidir a nossa vida não significa dirigir. Presidir significa ter todo o domínio do nosso ser.
corpo, alma e espírito. Alguns outros ensinamentos, vou apenas mencionar, outros ensinamentos bíblicos sobre a sabedoria. Nós demonstramos na prática ter sabedoria divina quando nós obedecemos a palavra de Deus. Quando nós falamos pouco e no tempo certo. Quando somos humildes diante de Deus e dos homens. Quando somos prudentes. Quando administramos bem o nosso salário, bens materiais para prosperarmos. Sabedoria. E quando acolhemos com humildade a repreensão de Deus. Portanto, estes são comportamentos que caracterizam você ter esta sabedoria. Vou aqui repetir. Quando obedecemos a palavra de Deus, quando falamos pouco e no tempo certo, quando somos humildes diante de Deus e dos homens, quando somos prudentes, quando administramos bem os nossos bens, e aí a gente prospera no sentido material, e quando acolhemos com humildade a repreensão. A conduta moral, ética e espiritual de um homem com relação aos seus pares determina se o seu caráter é formado pela sabedoria humana, maligna ou divina. É o comportamento, nosso comportamento do dia a dia, que determina que tipo de sabedoria nós temos, ou se não a temos. A postura e os procedimentos adotados por um homem na prática, em qualquer segmento social, prova a origem da nossa sabedoria. Então, de antemão, nós temos que buscar essa sabedoria e comprová-la no nosso comportamento. Aliás, quando temos a sabedoria divina, o nosso comportamento é consequência dessa sabedoria divina em nós. Quando a nossa vida é presidida pelo Espírito Santo. Tiago, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra de Deus. Quem entre vós é sábio e inteligente? É feita a pergunta. Aí ele mesmo responde. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Aí, como é que a gente tem um elemento comprobatório da nossa, da sabedoria divina em nós, vinda do Espírito Santo, quando a nossa vida está presidida pelo Espírito Santo. Concluindo a aula de hoje, vivemos em um mundo debaixo de pressão e opressões que desvirtuam a palavra de Deus. Ainda assim, com a sabedoria divina em nosso ser, sob os domínios do Espírito Santo, é que podemos viver em paz e com alegria, aguardando a volta de Jesus para, junto com ele, governarmos este mundo com equidade e justiça. Shalom Adonai. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.